Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o nosso projeto Compartilhar, depois de uma temporadinha de férias aí, estive um pouco distante de vocês nesse período, mas retomamos, retornamos aí com novas energias e novos planos, novos projetos, depois do período de férias aí sempre a gente volta mais animado. Voltamos com o projeto Compartilhar, voltamos com o Evangelho e com as histórias do Evangelho. E hoje nós temos a oportunidade de conversar um pouco sobre um encontro de Jesus com um centurião, um oficial do exército romano que procura ajuda por causa de um empregado seu que estava doente, né? Então ele vai levar essa sua preocupação, essa sua angústia lá diante de Jesus, né? E Jesus então vai atender esse momento, né, de encontro com o centurião. Então, Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13, é onde está registrado esse texto para a gente poder, que se quiser conferir depois lá e olhar. Como tema, nós vamos observar a fé do centurião, né? Uma fé que confia, uma fé que se humilha e uma fé que ama. Essas são características que nós vamos encontrar neste centurião que vai conversar com Jesus. Então, é importante a gente já ter como clareza, assim, né, para nós, que dentro de uma leitura rápida, um olhar rápido sobre o texto, a gente já vai ver que Jesus tem uma forma de tratar desse assunto com o centurião que transparece para nós que ele não olha a aparência religiosa das pessoas, ele olha o coração, ele olha a fé, né? E esse centurião recebe esse olhar da parte de Jesus. A verdadeira fé, então, ela se manifesta diante da nossa confiança em Jesus Cristo e também diante do amor que nós temos pelo nosso próximo. Essas são as, digamos, manifestações da nossa fé, como que nós podemos perceber, digamos assim, a qualidade da nossa fé, né? Quanto nós estamos identificados com a verdadeira fé. Confiança em Jesus e amor ao próximo. Esse é o que fica transparente aí nessa história bíblica que a gente vai olhar hoje. Então vamos primeiro procurar o homem que procurou Jesus. Vamos tentar olhar para ele, né? O centurião, né? O texto apresenta que o centurião, né, que era um soldado romano, ele era um homem que estava fora do povo judeu, não fazia parte da comunidade do povo judeu. Portanto, ele poderia ser considerado um estrangeiro, ou um pagão, ou alguém de fora, né? Não fazia parte daquele núcleo, né? E é impressionante que é exatamente esse homem que vai demonstrar, né, a fé verdadeira em Jesus e que impressiona a Jesus pela sua própria fé. Esse homem de fora, esse considerado estrangeiro. Esse homem, ele era acostumado, dentro da estrutura do exército romano, né, ele era acostumado a dar ordens, né, ele era acostumado a ter autoridade, a mandar, a não pedir. Alguém que provavelmente era respeitado, talvez até temido, mas agora aparece diante de Jesus para pedir misericórdia. Desiste desse aparato todo social e estrutural que tem à sua volta, para descer aos pés de Jesus em humildade e fazer um pedido para Jesus. Aqui nós já encontramos assim uma primeira lição para a gente poder ir anotando, né, os nossos aprendizados. Deus não se impressiona com a aparência social. Deus não se impressiona com a condição que a gente tem social diante das pessoas. Mas não pela aparência, pelo título, pelo pertencimento a um grupo religioso. Deus olha para o coração, aonde está a fé. É isso que Deus está olhando. Podemos dizer que existem muitas pessoas também que às vezes estão muito próximas da religião e muito distantes de Deus. Poderia também acontecer algo assim. Também podemos encontrar pessoas que estão aparentemente longe e que depositam total confiança em Deus. Então, há algo assim para a gente já ir considerando, né? Que a gente possa pensar sobre isso também. Vamos ver a fé desse centurião, né? Ela começa pelo amor ao outro, né? Esse centurião não vai levando um problema se ele não procura Jesus por um problema pessoal. Ele também não procura Jesus para pedir riqueza, ele também não procura Jesus para pedir promoção, ele também não vai pedindo vitória sobre seus inimigos,
ele procura por causa de outra pessoa. Era um empregado seu, né? O empregado estava doente. E esse era o conteúdo, esse era o motivo dessa busca, né? O sofrimento daquele empregado estava perturbando esse oficial romano, estava preocupando, estava incomodando profundamente o seu senhor. E isto é significativo, porque naquela sociedade um empregado ele era uma propriedade, ele não era visto como um ser humano. Mas aqui o centurião enxerga o seu empregado como uma pessoa que merece cuidado e que merece atenção. Aí já temos um distintivo desse olhar, uma pessoa que merece cuidado, né? Uma fé verdadeira nos torna assim, sensíveis, né? Sensíveis a essas realidades. A fé abre os nossos olhos para perceber quando alguém está sofrendo, né? E é isso que se espera de cada um de nós. A fé também nos leva a procurar ajuda para essas pessoas. A fé nos faz carregar um pouco aquilo que está sobre o outro, a fim de poder cuidar também dele. A fé nos aproxima das pessoas, nos sensibiliza diante das necessidades das outras pessoas e nos faz parar, olhar e atender. Então, aqui nós temos também a oportunidade de fazermos algumas perguntas para nós, de repente, já diante desse quadro. Quem são as pessoas que precisam desse cuidado que está à nossa volta? Quem são as pessoas que precisam ser tocadas também, que precisam ser atendidas, né? Quem está doente, sozinho, deprimido, perto de nós, que precisa de alguém que o leve até Jesus em oração? Foi o que o centurião estava fazendo, né? Ele levou o empregado dele diante de Jesus em oração, pedindo por Jesus. Será que tem alguém aí na sua vida também por quem você possa fazer isso? Talvez você não possa carregar a pessoa até lá, mas você possa levar ela em oração diante de Jesus. E essa é uma das nossas missões, né? Então a fé do centurião começa com o amor. Ele não consegue curar o empregado, ele não tem esse poder, mas ele consegue fazer algo muito importante, é levar a necessidade daquele empregado até Jesus. E isso nós todos podemos fazer com todas as pessoas que estão perto de nós. Então ainda já vamos encontrar uma fé que confia irrestritamente no poder e na misericórdia de Jesus. É uma entrega total. Jesus responde diante disso, né, dessa entrega, que ele se impressiona com isso, e ele logo responde: eu irei e lhe darei saúde. É uma disponibilidade de Jesus imediata, né? Então acontece algo extraordinário. Diante dessa resposta de Jesus, o centurião poderia dizer: tá, ok, vamos lá, e já ir levando Jesus, né? Já estou aqui com todo o aparato para te levar. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa, e eu peço então que tu mandes apenas uma palavra tua, chegando lá com o meu empregado, ele vai ficar bem, né? Então aqui aparece a grandeza da fé daquele homem. Só uma palavra sua, não precisa nem você ir lá, já está bem. Ele acredita nessa palavra, que essa palavra de Jesus é suficiente. Ele não precisa controlar aquilo que Jesus vai fazer, não precisa controlar a forma como Jesus vai exigir, vai agir. Ele não exige de Jesus sinais e provas. Ele não determina como deve ser a cura, quando deve ser a cura, e não estabelece condições. Ele simplesmente confia. Manda uma palavra e tudo vai se resolver. Essa frase demonstra uma confiança extraordinária, né, da parte do centurião em Jesus. O centurião conhece a autoridade de Jesus, então ele diz assim: eu também sou homem, sujeito à autoridade, e eu mando. E as coisas acontecem, né? Eu digo, ele vai, volta, ele volta. Então, ele faz um comparativo, né, o centurião, da autoridade dele com a autoridade de Jesus. E diz: ó, tu tem autoridade muito maior do que a minha. Manda uma palavra sobre a doença e ele fica curado, né? Então veja bem, olha que interessante, às vezes nós queremos, né, que Deus faça as coisas do nosso jeito. Às vezes nós queremos estabelecer como que Deus precisa fazer. Senhor, faça assim, Senhor, faça agora, Senhor, faça dessa maneira, Senhor, prove que você está comigo. Às vezes a gente quer sinais da presença de Deus. Me dá uma prova de que tu está aqui comigo, e essas exigências, elas não estão aqui. Aqui nessa história nós temos a confiança. Senhor, eu confio em tua palavra. Isso não significa que sempre nós estaremos recebendo, né, aquilo que pedimos.
Fé não é obrigar Deus a fazer aquilo que a gente quer. A fé é entrega. Jesus tem poder e misericórdia e nós confiamos nisso. E colocamos a nossa vida neste caminho. No caminho desse Jesus misericordioso. É isso que o centurião está fazendo, o soldado romano está fazendo lá também naquele momento. Então a gente vê aqui uma fé que vai acompanhada de humildade. Não sou digno que entres na minha casa. Essa frase é muito importante porque esse homem era um homem de autoridade, né? Ele poderia estar acostumado com todo tipo de respeito, mas diante de Jesus, ele demonstra a sua humildade. Tem autoridade, tem direito, tem influência, tem feito todas as coisas e simplesmente não sou digno. Diante das pessoas, no cenário que eu vivo, é uma realidade. Diante de Deus é outra realidade. Não sou digno que entres na minha casa. Essa é uma característica, né, da fé, é essencial da fé. Nós não aparecemos diante de Deus dizendo eu mereço, eu tenho dignidade, eu estou aqui. A gente aparece dizendo para Deus, eu preciso de Ti. Essa simplicidade, essa humildade de fé. Isso nos aproxima muito do tema central do Evangelho, que diz que nós não somos suficientemente bons para receber todas as bênçãos de Deus. E precisamos ter consciência disso. Nós não somos acolhidos porque cumprimos perfeitamente todas as exigências da lei de Deus. Nós somos simplesmente alcançados pela graça de Deus em Cristo. Porque Deus nos ama incondicionalmente e quer nos dar essa proteção. Então essa humildade, ela é muito importante. Por vezes ela é confundida com baixa autoestima. E não é disso que estamos falando. Tudo aquilo que eu tenho diante de Deus eu reconheço que recebo pela sua graça. Isso não é baixa estima. Isso é confiança. Né? O centurião não diminui diante de Jesus para se sentir grande. Ele reconhece a grandeza de Jesus e recebe como recompensa o olhar amoroso e misericordioso de Jesus. E Jesus se admira então dessa fé desse homem, essa forma que ele tem toda, né, é um composto, né, bem amplo, né, de humildade, de fé. Então Mateus registra que Jesus diz assim: eu afirmo para vocês que nem mesmo aí em Israel eu achei uma fé como essas. Então é um elogio muito forte, né, um reconhecimento da parte de Jesus. E por que Jesus fala isso do romano, né? Porque esse romano ele não pertencia ao povo, não era judeu, ele não tinha os mesmos vínculos religiosos que todos tinham lá com Jesus. Não era alguém que carregava a história do povo de Israel consigo, não era um cristão de berço, né? Ele era uma pessoa comum, normal, e é nessa pessoa comum que Jesus encontra nele uma fé extraordinária, né? Isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque aí pode haver um perigo, né? Uma armadilha, uma inversão que às vezes acontece. Não significa que Jesus está dizendo que os religiosos são ruins ou que não são suficientemente bons. Não está afirmando isso. A questão é outra. Ele está dizendo que não basta estar perto das coisas de Deus. É preciso confiar em Deus. Então, essa separação é que Jesus está propondo que a gente faça também. Podemos, às vezes, estar dentro da igreja e termos uma fé indiferente. Podemos conhecer muitos textos bíblicos e não confiar verdadeiramente em Deus. Podemos participar de cultos, cantar, orar, louvar, agradecer, ofertar e tudo mais e ter o nosso coração fechado para Deus e para o próximo. Pode acontecer isso com a gente também. Então Jesus vai olhar para esse cenário e agora ele vai repreender a fé de aparência. Essa fé que só parece que é uma fé. Depois de elogiar o centurião, Jesus faz uma advertência séria, né? Ele diz lá, fala a respeito daqueles que não reconhecem ele como Messias e que permanecem indiferentes à religiosidade. Aqui aparece a dimensão da lei, né? Jesus está nos confrontando agora com esse perigo, né? Não adianta apenas estar entre os fiéis. Não adianta apenas se misturar com os fiéis. A igreja não é um sinônimo de um sinônimo automático de ter fé. Está dentro da igreja tem fé. Não é isso. É o que Jesus está tratando agora. Ter uma Bíblia em casa não significa necessariamente confiar em Deus. Ter uma Bíblia aberta não significa necessariamente que a gente está confiando naquela palavra.
Conhecer a história de Jesus e saber ensinar essa história também, às vezes, não significa viver com Jesus. Então, esses questionamentos, eles precisam agora ser considerados. É disso que Jesus está falando. E aqui nós podemos fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, né? Será que nós estamos próximos das coisas de Deus? Ou realmente confiamos nele? Será? Né? Podemos estar fisicamente presentes e espiritualmente ausentes. Podemos ter tradição religiosa e não confiança em Deus. Podemos ter aparência de fé, mas não entregamos a nossa vida a Cristo. Pode acontecer. Então é uma boa pauta para a gente pensar e ouvir o Evangelho. Porque Jesus não está preocupado com pessoas perfeitas, ele procura as pessoas que reconhecem nele o Deus verdadeiro. E é isso que ele fala. É isso que o Evangelho fala, que essa história fala para nós. Quando o centurião diz: Senhor, eu não sou digno, mas eu confio na tua misericórdia. Esta é a fé que recebe a graça de Deus. Essa é a entrega. Então veja, Deus não olha as aparências da gente. O centurião, ele nos ajuda a enxergar essa verdade. Deus olha além das aparências. Ele vê o coração, ele conhece as nossas intenções, ele conhece as nossas dúvidas, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece também a fé que é pequena, mas que busca a confiança. Isso também Jesus fala e nos acolhe quando nós nos vemos diante dessa fé que é pequena. Jesus lembra que a questão não é apenas o tamanho da nossa fé, a questão é aonde nós colocamos, em quem nós colocamos a nossa fé. Esse é o aspecto importante. A fé pequena colocada em um Salvador se encontra grande e se torna segura. E é isso que Jesus está nos ensinando também dentro dessa história. Então vamos pensar um pouco sobre o que nós podemos levar agora para a nossa vida, né? O que nós podemos levar para a nossa convivência. Podemos resumir isso tudo em 3 atitudes, essa história toda em 3 atitudes do centurião. Primeiro, ele confiou em Jesus. Quando ele disse: manda apenas uma palavra e tudo será resolvido. Segundo, ele se humilhou diante de Jesus. Não sou digno de ser chamado, de receber na minha casa. E terceiro, ele amou o seu empregado. Né? Ele procurou Jesus por causa do sofrimento do seu empregado. A fé dele não ficou apenas no discurso, mas transformou-se em cuidado e atenção. Então a grande pergunta de Mateus não é apenas quanto você sabe sobre Jesus. A pergunta que tem aqui nesse texto é quanto você confia nele. Essa talvez seja a pauta bem importante para a nossa reflexão. A fé do centurião produziu amor pelas pessoas, principalmente pelo seu empregado. Então, será que a nossa fé em Jesus também está produzindo amor pelas pessoas com quem a gente está se relacionando, né? Então, essa nossa esperança não está na força da nossa fé, mas está em quem a nossa fé está colocada. Estamos em Jesus? Estamos confiantes em Jesus? Essas são as pautas dessa história tão conhecida, né? E tão corriqueira que a gente tem aí, curtinha, mas assim de um ensinamento tão profundo. Que Deus nos dê a oportunidade de pensar e repensar sobre essa história e alinhar também a nossa vida de acordo com os propósitos dele, quando nos entrega essas histórias bíblicas, né? E estão aí para podermos refletir sobre a nossa caminhada e a qualidade de vida que temos junto a Deus e diante das outras pessoas também. Que a tua fé possa também estar confiante, possa ser bem alicerçada, possa estar firmada em Jesus e com teu olhar voltado para o teu próximo com muita atenção e amor. Até a próxima semana, a gente se vê, a gente se encontra por aí, tá? Tchau, tchau, abraço, beijo no coração.